Lucas 8, 22. Só quem achou, diga glória a Deus. O título aí, o tema vai dizer: Jesus apazigua a tempestade. Sim ou não? Todas as Bíblias têm esse tema? Acalma a tempestade? O significado é o mesmo. Olha só o que está escrito 22, Lucas 8, 22. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus, e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. Passemos para a outra banda. E partimos. Continua. E navegando eles, aconteceu o que, igreja? Adormeceram. E sobreveio uma tempestade de vento no longo. Essa é a minha tradução. Confere se é a minha. E o barco enchia-se de quê? E o barco enchia-se de quê? Primeiro passo. Quem que deu a ordem para passar para o outro lado? Não entendi. Para que você entenda o que Deus quer falar com a sua vida. Quem deu a direção e a ordem para passar para o outro lado? Obedece quem pode, manda quem pode, obedece quem tem. Então quando Jesus fala vai, é porque ele garante a vitória, sim ou não? Então a ordem foi: passemos para o outro lado. Só que tem pessoas que ela não quer passar para o outro lado. Ela quer ficar na zona de ela não quer correr riscos. Ela não quer assumir responsabilidade. Ou muitas vezes ela não quer ser doutrinada, ensinada na prática. Ela pensa que ela já sabe de tudo. O que acontece nos dias de hoje? Acha que é crente. Pensa que é crente. Mas na hora de colocar a fé em prática, obedecer a palavra, recua. Então anda como crente, se veste como crente, mas tem práticas de ímpio. Todos os discípulos de Jesus teve que manifestar, ativar o quê? A fé. A fé no quê? Na prática. Então Jesus falou assim: passemos para o outro lado, para a outra banda, lado de lá. E olha o que aconteceu na ida. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de quê? O barco enchia-se de quê? Estando eles em quê? Espera aí, mas quem mandou eles ir? Se Jesus mandou, ele garante, sim ou não? Se Jesus mandou, ele garante. Espera aí, mas será que o Senhor mandou eu vir para cá? Eu estou em perigo. Espera aí, quantos aqui é discípulo de Jesus? Só que se você meditar, você vai entender que ele adormeceu. Olha lá, ó. Jesus descansa. Quem estava no culto ontem pela manhã vai se lembrar. Jesus, em tudo que ele fez na terra, ele estava debaixo de uma palavra. Então tudo que Jesus fazia, ele estava debaixo de uma palavra. A palavra de quem? Palavra de quem? De Deus. Então Jesus tinha certeza que com ele nada podia acontecer, porque ele estava rompendo, obedecendo uma palavra. Então Jesus não estava fazendo nada dele mesmo. Aonde que o discípulo corre risco? Quando ele começa a fazer o que ele pensa, o que ele acha, da maneira que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Ele sai totalmente da direção do Espírito Santo de quem? Quando ele começa a querer fazer aquilo que ele acha que é bom para ele, que favorece ele, que aquilo vai prosperar, vai abençoar. Não que Deus não quer que nós vivemos isso, mas o que Deus quer primeiramente é a nossa obediência e a nossa fé em prática. Porque a fé é confiar, fé é crer antes de ver. Por que Jesus adormeceu no barco? Porque Jesus estava debaixo de uma palavra. Jesus estava andando segundo a direção do Pai. Só que os discípulos esqueceram que o homem que eles estavam andando junto e contemplou curas, milagres, sinais, maravilhas e prodígios, eles esqueceram que aquele homem estava dentro do barco também. E quem mandou eles ir foi aquele homem, por nome de Jesus de Nazaré.
E aí o que aconteceu com os discípulos? Quantos aqui é discípulo de Jesus? Olha o que aconteceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Próximo. E chegando-se a ele, fizeram o quê? Correram até Jesus e fizeram o quê? Dizendo, mestre, mestre, estamos o quê? Estamos perecendo. Ele levantando-se, repreendeu o vento e a fúria do quê? Qual que era a obrigação do discípulo? É simples o objetivo. Qual que era a direção do discípulo? Qual direção que os discípulos deveriam tomar? O que eles deveriam fazer? Nossa, é tão simples. Me ajuda a pregar, hein? Quem me ajuda a pregar? Usar a fé. Usar a fé. Por que usar a fé? Porque Jesus já estava nu. Por que usar a fé? Porque ele estava segundo a vontade do Senhor Eles não estavam atravessando para aquela banda por vontade própria. Eles estavam atravessando segundo a direção do Senhor. Só que Jesus estava dormindo, descansando. Aí foram lá, mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas. E cessaram. E fez-se bonança. Teve o quê? Calmaria e paz. Bonança, calmaria e paz. Imediatamente, o vento aquietou, uma calmaria. E veio muita paz. Olha o próximo passo. E disse-lhes, tudo que Jesus quer ver, meu e seu. O que é? O que Jesus falou para os discípulos? Quantos aqui é discípulo de Jesus? O que Jesus fala para os discípulos? O que Jesus quer ver dos discípulos? É a fé. Jesus olhou para eles e falou assim, cadê a fé de vocês? Sabe o que acontece? Diga assim, dependência. Jesus está no barco, eu vou acordar Jesus, eu vou incomodar Jesus para ele fazer alguma, mas diz que é discípulo. Não consegue assumir responsabilidade, não consegue assumir comprou, mas diz que é discípulo. Aí devido ficar assim, não. Se ninguém, um exemplo, vou te dar um exemplo, vou trazer aqui para a nossa vida, espiritualmente falando. Mas se ninguém evangeliza, também não vou evangelizar, ninguém está evangelizando. Se ninguém se posiciona em ganhar alma, também não vou ganhar alma, ninguém está ganhando. O apóstolo está fazendo lá, está pregando todo dia, o apóstolo está fazendo. Não tem problema. Aqueles que estão executando, fazendo, rompendo, estão apresentando para Deus a sua... E no dia mal não vai faltar. E aqueles que estão encostados, parados, no dia mal vão perecer. E olha a chave. Mesmo estando com Jesus, mesmo estando dentro da igreja, mesmo participando dos cultos e ouvindo a mesma palavra, no dia da adversidade vai faltar fé, por causa da zona de conforto, por causa da dependência. Peraí, Jesus estava com eles, sim ou não? Eles temendo, olha lá, temendo, maravilharam-se dizendo uns aos... Quem é este? Peraí, eles acabaram de falar assim, peraí, mas de tudo que nós já vimos, ainda nós não o conhecemos? Sim ou não? Porque todos falaram ali unanimamente, olha lá, ó, e eles temendo maravilharam-se dizendo uns aos outros, quem é este? E tem uma vírgula ali. Quem é este? Então quer dizer, eles estavam com Jesus, mas ainda não o conhecem? Assim acontece na igreja. Está dentro da igreja, mas ainda não se converteu. E pode pregar, pode orar em línguas, pode profetizar, pode rodar num pé só, mas na hora da fé ser provada, recua.
na hora de verdadeiramente conhecer e viver, reconhecer os milagres do Senhor, na prática, recua. De novo eu vou enfatizar. Ele continua pensando que é crente, mas ele é só convertido, convencido, ainda não é convertido. Diga assim, por quê? Porque o convertido, ele não teme a nada. Ele só quer a confirmação. É o Senhor que está mandando. Se é o Senhor que está mandando, vou eu executar. E ainda que eu não saiba fazer, o Senhor vai me aperfeiçoar. Quem está entendendo? Ainda que eu não faça, ainda que eu executando não chegue às expectativas dos meus irmãos, mas se Ele mandou, Ele vai me aperfeiçoar. Quem crê nisso? Por que eu falo assim? Porque quando o Senhor me chamou e falou assim, ó, tem algo grande na tua vida, eu falei, eu não sei nem falar. Ele falou, só faça que vou eu te aperfeiçoar. E muitas das vezes, estou chamando a sua vida espiritual. Muitas das vezes você está aí, me dá, faz, ajuda. E o Senhor está dizendo assim, tudo bem, você está pedindo tudo para você, o que você está fazendo para mim? O que você está fazendo para o reino? Qual é o compromisso que você tem comigo? Qual é a responsabilidade que você quer adquirir? Vou fazer novamente a pergunta. Quantos aqui é discípulo de Jesus? Todos os discípulos de Jesus têm que produzir. Discípulo de Jesus que não produz, a fé dele é morta. Todos os discípulos têm que produzir. Todos os discípulos de Jesus, ele está num trabalho constante. Constante. E deixa eu te ensinar para você entender que a obra de Deus está na Bíblia, hein? Eu te mostro lá. Diga assim, a obra de Deus não é pesada. Está na Bíblia. Acha para mim, pastor. A obra de Deus não é pesada. Eu te mostro, está na Bíblia. A obra de Deus só é pesada para os rebeldes, para quem não quer assumir responsabilidade. Calma que eu estou te ensinando, calma. O Espírito Santo está mandando te ensinar. Quem quer prosperar aqui? Quem quer colocar a fé na prática? Então você precisa ser confrontado. O que acontece? Disse-lhes, onde está a vossa fé? Jesus não perguntou nada para eles, a não ser o quê? Cadê a fé de vocês? Cadê a fé que vocês contemplaram constantemente? O cego enxergar, o surdo ouvir, o paralítico andar, o morto ressuscitar. Você viu a multiplicação dos pães e dos peixes. Você viu vários milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E agora um vento e uma agitação do mar, só porque entrou água no barco. Vocês estão dizendo que vai afundar, que vocês estão morrendo? Jesus só olhou para eles e disse assim, onde está a vossa fé? Jesus não falou mais nada. Tudo que Jesus quer ver não é falácias. Tem gente que fala muito. É prática, execução. É compromisso. É assumir responsabilidade. É assumir. Ainda que eu não sei fazer, mas eu vou fazer para a glória de... E Ele vai me aperfeiçoar, porque eu tenho a boa vontade. Eu quero. Eu vou me lançar. E eu sei que Deus vai me honrar. Esse é o pensamento do verdadeiro discípulo. E olha a continuação. E eles temendo maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até o vento e as águas manda o quê? Ele manda e lhe obedecem. Ou seja, ele também tem autoridade com a natureza. Quem é esse? Espera aí. Na hora da prova da fé, os discípulos não sabiam quem era Jesus. Você achou o versículo, pastor? Põe para mim, por favor. Olha lá, 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus, e os seus mandamentos não são o quê?
Muda a tradução para mim. Olha lá. Ó. Muda a tradução. Tem uma tradução que fala referente à obra. Vê se você acha. Porque este é o amor de Deus. Espera aí. Diga assim: o Senhor me ama. Qual é a prova que Deus te ama? Qual é a prova que Deus te ama? Você saiu da sua casa para vir receber o quê? Não entendi. Você saiu da sua casa para vir aqui receber o quê? Uma pá? E a palavra de Deus é o amor dele na minha e na sua. E a palavra de Deus é o amor dele, porque a palavra de Deus nos aperfeiçoa nele, nos ensina, muda, renova os nossos entendimentos. Não achou, filho? Não achou? Não achou? Mas eles entenderam. O amor de Deus significa obedecer o quê? Então diga assim para mim, assim: quem diz que ama a Deus e não obedece a sua palavra, ele ama? Ele ama? Quem diz que ama a Deus e não se lança para o reino, não assume compromisso com a obra, ele ama a Deus? Não ama. Olha lá, ó. O amor de Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos, na realidade, não são o quê? Difíceis. Viu? Os mandamentos de Deus não é difícil. Só é difícil para quem não quer executar. Para quem não quer executar. Ah, mas eu não sei. Aí fica na zona de conforto. O que acontece na zona de conforto? Na hora de manifestar a fé no dia mal que vem para todos, não vai ter fé. Porque a fé não está em prática. Porque não tem a prática. Agora o outro risco que eu vou te mostrar na Bíblia. Quero que vocês aprendam. Vamos falar da fé. Quando a pessoa não pratica a sua fé, não executa, não exercita a tua fé, a fé dela, diga assim, a fé não cresce. A fé só vai crescer quando assumimos responsabilidade. Aí a sua fé cresce. Quando você se posiciona sem olhar para ninguém, você ora a Deus e o Espírito de Deus te dá sinais, direção e te lança naquilo que Ele tem para você. Ou seja, no propósito que Ele tem na sua vida. Na terra, mas representando o reino de... Aí quando você executa, quando você exercita a tua fé, sua fé cresce.